Boa noite a todos. Esta é a apresentação do nosso trabalho final da matéria de reconhecimento de padrões do professor Daniel. E esse trabalho foi feito por mim e pela Micaela. E nós escolhemos o tema classificação de rochas ornamentais em regime de dados limitados. A intenção aqui é ver quais são os modelos que conseguem melhores resultados com poucos dados, né? Sabemos que a dificuldade de encontrar, né, o dataset, isso traz uma dificuldade muito grande na hora de implementar, de trabalhar com rede neural ou qualquer tipo de modelos que possam identificar um material, que é a ideia desse trabalho, né? E então esse foi a nossa escolha para esse trabalho. Contextualizando aqui o cenário, né, a inspeção visual e a catalogação da rocha ornamental na indústria, né, é um trabalho 100% visual, 100% manual, depende do conhecimento de um profissional, né, para identificar o material e qualificar o material, né. Temos também ali o problema da alta variabilidade natural, né, como veio, cor, e vários outros contextos ali, né, que faz um material ser diferente do outro. Então, vários materiais com a mesma estrutura e são materiais diferentes, às vezes até com a mesma cor, com os mesmos desenhos, e ser até de mineral diferente, né? Ser um ornamental, ser um mármore, ser um granito, ser um quartzito, né? Então, ou ser um cristal. São várias dificuldades ali para você fazer a identificação. E temos aí até na própria imagem aí o mesmo material com o mesmo nome, de texturas e cores diferentes, né? Então, nós temos o desafio aí, né, por ter poucas imagens para trabalhar, né? E temos também o alto risco de overfit, né, de redes profundas versus os modelos clássicos, né? A hipótese da pesquisas, né? Nós temos aí, trabalhamos aí com a hipótese principal, né, com a eficiente net, né, pré-treinada, superando a rede neural convolucional treinada do zero, né, em pelo menos 0,5, com significâncias estatísticas. E a hipótese secundária seria a eficiente net, né, superar os modelos baseline, né, clássicos, sob o mesmo critério de significância estatística. O foco principal é avaliar se a complexidade de parâmetros de um deep learning lá se justifica frente à simplicidade e à estabilidade dos métodos clássicos, bem elaborados e em bases pequenas. Aqui nós temos a base de dados que foram utilizadas, né? E também a prevenção de vazamento de dados, né? Então, a característica do acervo são de 250 imagens, como eu disse, né, anteriormente, né, RGB, estratificadas exatamente em 40 amostras por classe, né? Nós temos aí os materiais Napoli White, Negresco Ornamental, Peacock, Taj Mahal e White Santorini. O Napoli e o White e o Ornamental são materiais que eles têm a mesma característica. Ele só muda um pouco a pigmentação, a cor, mas no contexto geral, o material tem as mesmas pintas, os mesmos veios, os mesmos desenhos, né? Só que um é como se fosse o fundo da rocha, ele é mais branco e o outro é mais creme. Então eles podem se confundir para uma visão computacional mal treinada ou mal parametrizada, né? E até mesmo o Taj Mahal e o White Santorini também, como eles são quartzitos, né, e mais para o lado do cristal, né, então eles também, para a visão computacional, eles podem se confundir, né. Então, a solução metodológica ali foi inferência neurolística de 224 grupos, né, únicos pelos nomes dos arquivos, para travar a separação entre treinamento e validação.
também foi tomado cuidado para não ter foto repetida ou foto do mesmo bloco de granito, para que eles não se confundissem ali, né? E também não, né, não tivesse um viés, vamos dizer assim, no treinamento. Aqui o protocolo, né, experimental rigoroso, né, voltando ali na questão da amostra e tal, a utilização dos parâmetros, né, a avaliação final, né, com predições e validação interna, né, ajustes dos parâmetros, modelos clássicos e extração de atributos, né? Então nós temos aqui os pixels aqui mais o PCA, né? Imagens de 60 por 63, né? Vetor de 12.280, né? PCA com máximo de 50, né? Ajuste só no treinamento, né? Textura, né? classe de cinza, a função da cor e textura, chegando lá nos classificadores do SVM, né, núcleo RBF. E aqui chegando nos modelos de aprendizado profundo, né, Deep Learning, nós temos a CNN do zero, né, com 4 blocos convolucionais, entrada de 228 por 228 pixels, né, utilizamos o Data Argumentation ali com espelhamento, zoom, rotação e contraste, né? E já na EficientNet, né, uma rede neural convolucional pré-treinada, fazendo isolamento e treinando ela, né, utilizando ali o Transfer Learning, ImageNet, uma entrada de 200 com imagens, né, com 224 por 224 pixels, um treino progressivo em 2 fases, né? E ali tem os parâmetros e, né, 40 camadas, e eu fico por aqui e eu dou os próximos passos aí para a Micaela trazer para nós a sequência aí do nosso treinamento e o que nós conseguimos tirar desse treinamento para seguir com o nosso trabalho científico. Obrigado a todos. Obrigada, Kleber. Bom, falando aqui um pouco do desempenho geral, olhando os nossos resultados aqui na tabela 2, a gente vê que a EficientNet ela obteve a maior média geral, com um F1 score de 0,98 ali, mas o que realmente chamou a nossa atenção foi o desempenho do nosso modelo clássico, o SVM. Com a cor e textura ali, praticamente empatou com a rede profunda, e o gráfico de boxplot deixa isso bem claro. A estabilidade de acerto dos dois modelos é quase a mesma, enquanto que a CNN treinada do zero teve um desempenho bem inferior e até muito mais instável. E quando a gente olha aqui para análise estatística, até para a gente ter certeza de que esse empate realmente é real, nós aplicamos os testes estatísticos do Wilcoxon e McNamara, e eles confirmam a nossa primeira hipótese. A rede pré-treinada ela realmente supera a CNN feita do zero, porém, a nossa segunda hipótese ela cai por terra. Os testes provaram que não existe diferença estatística significativa entre a EficientNet e o nosso baseline clássico de SVM, ou seja, né, eles estão de fato empatados. E aqui nas nossas curvas de aprendizado da figura 4, nós vemos um pouco do porquê disso. Então, a CNN treinada do zero, ela sofreu muito com a falta de dados, ficando ali até instável e caindo em overfitting. Já a EficientNet, ela aproveitou muito bem o conhecimento prévio dela, e isso se reflete nos erros práticos. Então, em toda a base de imagens, a EficientNet ela errou apenas 4 fotos, enquanto a CNN do zero errou 17, confundindo muito, né, as rochas escuras ali, principalmente negresco e peacock. E avaliando as curvas ROC, tanto a EficientNet quanto o SVM atingiram uma área sobre a curva perfeita, de 1. O mais curioso é que a CNN do zero também teve um AUC alta,
o que indica que ela até consegue organizar as imagens internamente, mas ela se perde na hora de tomar a decisão final ali, por falta de dados mesmo. E o nosso SVM, por outro lado, ele errou só 5 amostras no total, e foram erros muito compreensíveis, de pedras visualmente quase que idênticas ali, como o Preto São Gabriel e o São Benedito, que são quase que visualmente ali bem difícil de identificar. Então, falando um pouco sobre os trade-offs de engenharia, a gente chega agora no grande ponto alto do nosso trabalho, pensando em engenharia de automação mesmo, que é o custo computacional. Enquanto que a EficienteNet ela levou mais de 23 minutos para rodar toda a validação, o nosso modelo SVM ele fez o mesmo trabalho em apenas 1,8 segundos. Então, nós estamos falando aí de uma velocidade de cerca de 800 vezes maior, entregando exatamente a mesma capacidade estatística de acerto. Então, é uma discrepância aí bem alta. E claro, né, o nosso trabalho tem as limitações, o ideal seria ter metadados reais de fábrica para separar os lotes, também seria ótimo se a gente pudesse testar isso com pedras de outra pedreira, até para ver como que o modelo vai generalizar isso, mas a grande conclusão que a gente chega na prática é, na indústria, onde falta dado e sobra restrição de hardware ou de tempo, a velha e boa extração clássica ali com um SVM bem ajustado não só compete, né, como pode ser a melhor escolha contra as redes mais profundas. Então, um pouco dessa conclusão que a gente chegou aqui no trabalho e muito obrigada. Quaisquer dúvidas que surgir da apresentação que a gente realizou aqui, por favor, pode direcionar que a gente tenta responder da melhor maneira possível. Até mais.